Amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias, continuar a carta que nós estamos estudando em Romanos. Abrir as nossas Bíblias em Romanos. Chegamos no capítulo 5. Eu gostaria de fazer a leitura dos 11 primeiros versos. Nós vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Também vamos fazer a leitura juntos. E no final, nós faremos uma breve oração. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso de 1 a 11. Leiamos. Diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, em que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Oremos. Pai, nós estamos diante de maravilhas, de uma palavra muito especial, profunda, verdadeira e atual, eficaz. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Acabamos de ler coisas grandiosas, profundas, que homem nenhum muitas vezes pode até discernir. Mas o Senhor é o autor dessa palavra. E nessa manhã, se eu possa nos ajudar, Pai, a entender cada vez mais, a compreender, a fortalecer a nossa fé, Senhor. E que a tua palavra venha mesmo cheia de graça, de verdade. Que venha mesmo a cada coração nessa manhã, Pai. Que o Senhor fale profundamente nas nossas vidas. E faça mesmo, Pai, uma transformação verdadeira, fortalecendo aqueles que já têm, já possuem essa justificação. E aqueles que ainda não têm, Senhor, possa mesmo receber pela fé. E nos ajuda a todos aqui nessa manhã, principalmente os professores da escola que têm responsabilidade de trazer a tua palavra, que ela venha mesmo como a tua palavra é, fiel e verdadeira.
E também os ouvintes nessa manhã, Pai, as crianças, os intermediários, jovens, e nós aqui, Senhor, possamos receber o alimento espiritual para as nossas almas. Se porventura há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, Senhor, Pai, faz como te apraz. Fica conosco nessa manhã. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Nós estamos nessa maravilha de carta do apóstolo Paulo. Ele escreveu à igreja ali em Roma e tem tratado das verdades de Deus, da doutrina, da instrução. E aqui, amados irmãos, o assunto que nós temos tratado, porque a carta mesmo tem nos mostrado, é a justiça de Deus. Nós temos mostrado que Deus é um Deus justo, Ele é um Deus santo, e que Ele mesmo vai exercer a sua justiça em toda a sua criação, em todo o mundo e também em toda a humanidade. Deus é justo, e assim Ele é e o será para sempre. E Paulo vem argumentando, durante mesmo os capítulos anteriores, que Deus não só é justo, Ele é justiça, mas Ele manifestou essa justiça a todos. A justiça de Deus, ela foi manifesta. E nós vimos que ela foi mesmo testemunhada no passado pelos profetas e pela lei. E no presente, ela é manifestada através da revelação de Jesus Cristo, revelada pelo Evangelho de Jesus Cristo e aplicada, não é, sobre todos. A Bíblia diz aqui no capítulo 3, o verso 21, olha, mas agora sem lei se manifestou a justiça, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a justiça de Deus, ela foi revelada, manifestada, né, sobre todos, e é para todos. Mas Paulo diz, né, todos os que creem no Evangelho, porque a justiça de Deus, ela se revela através do Evangelho, e o Evangelho mesmo é a graça de Deus. Chega no verso 26, ele diz, olha, tendo em vista, do capítulo 3, a manifestação da sua justiça no tempo presente, ela é atual e atuante, para Ele mesmo, Deus, ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então, Deus, Ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. E Paulo vem explicando por que é somente em Deus, é através de Deus, é por Deus, né? Porque todos nós, a Bíblia diz que somos injustos, ímpios, iníquos, homens mesmo destituídos da glória de Deus. E Paulo vem mostrando que a justiça de Deus é somente pela fé, né, daqueles que creem na obra realizada por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E ele vem mostrando, e o capítulo 4 todinho, ele ilustra essa justiça, essa justificação pela fé, através da vida de Abraão, o pai da nação judaica, né? o pai mesmo da fé. Então ele mostra tudo isso e nós vimos. E chega aqui no capítulo 5, né? O Paulo, ele agora
mostra os privilégios, os privilegiados, né, pela justiça de Deus. Então, se você ver aqui no capítulo 5, ele diz assim, olha, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, nós vamos, nessa manhã, a mostrar, né, os privilégios, os benefícios da justificação pela fé. Então, Paulo, ele diz aqui, olha, primeiro, ele mostra que aquela pessoa que recebeu Jesus Cristo pela fé, creu no Evangelho da graça salvadora, creu na obra que Deus fez através de Cristo Jesus. Essa pessoa, ela, diante de Deus, recebe uma declaração de justificado. É uma declaração mesmo de um juiz, não é? É judicial aqui a coisa, justificados. Deus declara e afirma que uma pessoa se torna justo, né? Torna-se justificado diante dele. É uma declaração de um juiz declarando inocente, como que se nunca tivesse cometido um delito, né? Está livre, está liberto, está impune daquela transgressão, daquele ato. Então, Paulo diz agora, justificados, né? E, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Os benefícios dessa justificação para quem tem fé em Cristo Jesus são muitos, irmãos. E nós vamos tentar, dentro das nossas limitações, mostrar, né? É uma manhã que você vai receber assim e ouvir aquilo que você é e aquilo que nós temos, né? Porque Deus, Ele mesmo aprove a Ele a nos dar, sem merecimento algum, sem fazermos nada, né? Nós somos beneficiados pela sua justiça. Ou seja, os que foram realmente justificados. Por quê, irmãos? Porque aqui diz assim, olha, o primeiro benefício é que temos paz com Deus. A justificação, ela traz, né, uma coisa maravilhosa, a comunhão com Deus, a paz com Deus. Por quê? A Bíblia mostra e declara que o homem natural, a sua condição normal, por nascimento, nós somos inimigos de Deus. Nós nascemos em guerra contra Deus, não temos paz, né? Nascemos mesmo na inimizade, separados de Deus. É isso que a palavra de Deus mostra, a nossa condição natural de nascimento. Por quê? Nós já trazemos, né, como herança, nós já nascemos, somos filhos da desobediência. Filhos, a Bíblia diz, filhos da ira, da inimizade. Então há uma guerra, né, uma batalha contra Deus. Essa mesmo é a real condição do homem. É uma luta da alma contra Deus. Não importa, né? Eu diria assim, se você é solteiro, se você é casado, se é jovem, se é velho, se é rico, se é pobre, a sua condição social, a sua natureza
a sua alma diante de Deus já é inimigo. Você trava uma guerra espiritual com Deus. Não tem paz interior, paz interna. Eu estou falando paz da alma, independente da sua condição. Não é? Se uma pessoa é jovem, ela vive em guerra, guerra contra Deus, não tem paz em nenhuma situação. Se é casado, né, vive em guerra contra Deus e reflete ao reflexo mesmo no seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Por isso que há guerras nesse mundo, né? A injustiça, a falta de conciliação, há brigas, há discussões no meio da humanidade, no meio dos homens, porque é uma guerra interna, primeiramente é com Deus. E reflete na nossa vida, na sociedade, aonde você vive, né? Eu vivi isso na minha juventude, na minha mocidade, né? E até na minha maturidade, no tempo em que realmente eu não tinha entendimento das coisas de Deus, eu vivia em guerra com Deus. O problema é com Deus, não é com as pessoas, não. Isso é a consequência, né, do meu relacionamento com Deus. Não vou ter paz com ninguém, nem com o mundo, com nada. E a gente acompanha isso no dia a dia, até das pessoas, né? Por que que um filho vive, né, naquela guerrinha com o irmão, com o pai, com a mãe, com as suas atitudes, né? A gente vê no meio das famílias, no relacionamento dos filhos, dos irmãos. Por que que um casal, né, mesmo casado, vive em guerra, não tem entendimento, desavenças, não tem paz, geralmente bota a culpa no outro, você é o culpado, né? Até chega a separação, a discórdia, a desavença, e nunca vai ter paz, mesmo até tendo outra relação, vai ter sempre essa guerra, porque é interna e é com Deus. Eu tenho acompanhado, sabe, irmãos, como pastor no ministério, problemas seríssimos, relacionamentos, né? Quebra, discórdias, coisas realmente que entristecem. Até no meio do povo que se diz crente, salvo por Jesus Cristo. Discórdias, brigas. Verdadeiramente tem que fazer um autoexame, tem que fazer uma reflexão. Se não tem paz interior, paz na alma, primeiramente com Deus, não vai ter, não. Você pode até tentar, né? Sabe o que Jesus falou? Ele disse assim: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Eu quero enfatizar que esse mundo, ele oferece até uma paz, né? Mas a paz que o mundo oferece é uma paz que não é a paz verdadeira. Ela é uma paz que ela é baseada, né, em acordos humanos. Nós vemos aí, ou seja, é frágil, é uma paz que ela é provisória, né? Ela é passageira, porque é feita
através de pessoas que não têm paz interior, nem têm paz com Deus. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Escute bem, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho paz com Deus, eu não posso dar nessa paz, porque eu vivo em guerra com Deus. É espiritual a coisa, né? Não é humana, não é uma coisa que um homem resolve, uma mulher resolve. Não é através, né, de coisas humanas, mas é entender que, primeiramente, há uma guerra com Deus e é da alma. Tem que ser tratada como tal, né? Tratada com Deus. E a primeira coisa é reconhecer a nossa condição de inimigos de Deus. Por isso que a Bíblia mostra, e o Paulo, né, no capítulo 3, ele chega à seguinte conclusão, né? Veja aqui, é importante a gente frisar. Capítulo 3, o verso 9, ele diz assim, olha, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Ele estava falando do povo judeu, e nós mostramos por quê, né? O judeu achava que ele tinha vantagem sobre os outros povos, por eles terem sido escolhidos por Deus, a eles foram dadas as promessas de Deus, a eles foram dados os oráculos de Deus, a eles foram dados mesmo a lei, né? Tudo os mandamentos. Então eles achavam que eles eram melhores do que os outros, né? Mas eles falharam também, porque na verdade, né, essa inimizade era interna, interior. Então Paulo diz, olha, de forma nenhuma eles têm vantagem, pois já temos demonstrado que todos, é interessante essa palavra, né? Todos diante de Deus, tanto os judeus como os gregos, era a denominação de quem não era judeu era grego gentil, né? Ou seja, a condição que eles colocavam. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, essa é a condição humana, né? Como está escrito: não há justo nem sequer um. Então, alguém pensa que é justo, faz alguma coisa, né, e tal. A Bíblia declara: olha, não há justo nenhum sequer nesse mundo. Ninguém. Todos nós somos injustos diante de Deus. Paulo continua: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a condição do homem, né? Inimigos de Deus, declaradamente. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu não vou ficar muito aqui, que nós fizemos vários estudos, né? Mas só estou mostrando, né, que diante de Deus, porque o homem não tem paz, né? Verdadeiramente, porque ele é um iníquo, um inútil, né? Diz aqui, olha, verso 13: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de amargura, de maldição. Os seus pés são velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram, veja, o caminho da paz, né? Não tem paz. Sabe, irmãos, ah, eu sou um homem que desde cedo a gente trabalha, né? Trabalhou, enfim, né? Como todos, muitas pessoas, enfim, mas eu desde cedo trabalhava, estudava, me formei, de certa forma fui bem sucedido na coisa que eu fazia, me casei, enfim, né? Eu diria profissionalmente realizado.
na parte emocional, né, de casamento, tinha bem casado, a parte financeira, né, não tinha nenhum problema. Mas sabe, irmãos, eu não era feliz, não. Não tinha felicidade, achava que era isso, né? É até conquista, você busca, você vai, pau, pau. Mas eu tinha um vazio muito grande. E muitas vezes botava culpa nas pessoas. É muito fácil a gente botar culpa nas pessoas por aquilo que a gente é. Eu sou o culpado. E a culpa, irmãos, é do pecado. E essa guerra interna, interior, de não ter paz, né? Muitos colocam em várias coisas, né? Bota a culpa na mulher. Tu é a culpada da minha infelicidade. A mulher no marido. Tu és o culpado, né? Eu encontro aí, né? Esse tipo de argumento. Mas verdadeiramente, irmãos, o culpado é o pecado que habita em mim, que habita em ti. E há uma guerra espiritual. Por isso que eu não tinha paz. Essa paz que nós vamos tratar aqui, né? A paz com Deus. Pela tua condição, pela minha condição. Diz aqui a Bíblia: desconhecer o caminho da paz. A paz que me oferecia era uma paz mundana, né? Era a paz do mundo, que não resolve, não. Até ameniza alguns pontos, né? A pessoa vai, seu problema é dinheiro, aí ele vai atrás do dinheiro. Faz tudo, sacrifica tudo. Aí consegue o dinheiro, aí vê que o dinheiro não traz a paz. Muitas vezes é muito problema. Eu brinco com os meninos aí, né? A gente trabalha no dia a dia e vive uma vida difícil, irmãos, né? A igreja, o trabalho é mesmo, sabe? A gente passa assim nas loterias, né? Tem quantos milhões? A gente brinca, né? Resolvia o problema. Resolve nada. Eu já vi gente que ganhou milhões e no outro dia mataram a pessoa, né? Ganhou na Mega Sena. Aí a mulher inventou, assassinou, tem história no Brasil. Dinheiro não traz solução, não. Muitas vezes traz problemas, né? Então é assim. E várias situações. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem natural, ele não teme a Deus, ele vive em inimizade contra Deus, em guerra contra Deus, não tem paz. E mais uma vez eu afirmo, né? Vai refletir na minha vida, no meu relacionamento. Ora, diz aqui, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca. A palavra de Deus é a verdade, nós somos culpados diante de Deus, né? E todo mundo seja culpável perante Ele, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Deus está falando, né, que nós somos pecadores, inimigos, ímpios, separados, há inimizade, não há mesmo paz com Deus. E a palavra de Deus mostra por quê. Porque a nossa condição é de inimizade com Deus, inimigos de Deus, né? E a palavra de Deus é que mostra o motivo, né? Porque nós desobedecemos a Deus, nós transgredimos a lei de Deus. Então, eu faço, afirmo, fixo bem isso aí, né? Porque quando Paulo diz, né?
nós não temos paz com Deus por causa da nossa condição. Efésios capítulo 2 diz assim, olha, versículo 1, leia aí. Efésios capítulo 2 e versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a condição do homem morto em delitos, em pecados. E olha, nessa condição, diz aqui, nos quais andastes outrora. Paulo está falando do passado, mas é a realidade presente dos que estão mortos em ofensas, em delitos, em pecados, inimigos de Deus. Aí como é que anda essa pessoa? Diz aqui, olha, anda segundo o curso desse mundo. E eu sempre, quando leio essa passagem, eu digo, anda segundo, né, o curso e seguindo o curso desse mundo. É uma realidade na vida do homem ímpio. Ele tem o mundo como referência. Ele tem o mundo como o modelo. Né? Ele tem o mundo como que dá a direção, que mostra o caminho. É o caminho do mundo. As tendências, né? A moda, o curso. E é assim que o mundo anda. Sempre mostrando uma novidade, né? Em cada área da vida. Na moda, a maneira de trabalhar, na maneira de agir. É o mundo, né? As suas fascinações e as suas concupiscências. E é assim que o ímpio anda. Seguindo o mundo, andando no curso do mundo. E ele continua, olha. Segundo e seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, o homem iníquo, ele anda segundo seu pai. Não se ofenda e nem se sinta ofendido, que eu não estou ofendendo ninguém. Mas o homem natural, ele tem um pai, né? E o pai dele foi meu pai também. Eu falo com bastante tranquilidade. Era o diabo. Meu pai natural era o diabo. Era Satanás, porque eu seguia, eu obedecia a ele. Por quê? Porque eu vivia praticando as coisas que o diabo mesmo pratica, né? Imitando meu pai, mentindo. O diabo é o pai da mentira, defraudando, roubando, adulterando, desobedecendo a Deus, negligenciando, etc, etc, etc. Jesus, quando estava nesse mundo, ele teve um embate com seus irmãos judeus, porque ele disse assim, olha, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Todo aquele que pratica pecado, né, que comete pecado, é escravo do pecado. E os judeus dizem assim, como, né? Como tu podes dizer, e Jesus complementou, né? Se o Filho vos libertar do pecado, verdadeiramente sereis livres. E ele diz, como tu está dizendo que nós precisamos de ser libertos, né? Nós somos filhos de Abraão, nós temos um pai, e eles esqueceram que eles passaram 400 anos escravos lá no Egito, né? E Deus assim os libertou. E aí Jesus disse assim, se realmente vocês fossem filhos de Abraão, estariam praticando as obras do seu pai Abraão.
Abraão praticou obras, né? Depois de salvo, de justificado, obras que agradavam a Deus. E ele disse: se vós fosseis filhos de Abraão, estavam fazendo as obras que Abraão praticou. Mas, por que vós quereis me matar? Vosso pai é o diabo. Já pensou? Os judeus foram, né? Vosso pai é o diabo. Ele é homicida desde o princípio. E vós quereis fazer as obras do vosso pai. Ou seja, desobedecer a Deus. Então, o inimigo, ele atua, esse espírito, nos filhos de quem? Da desobediência. É duro, mas é a palavra de Deus, né? Então, assim anda o ímpio, o iníquo, segundo o curso desse mundo, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E verso 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, veja, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É outra coisa, né? A vida, a prática, é fazer a vontade da carne, fazer a vontade dos pensamentos, praticar obras da carne. E nos estudos atrás eu mostrei que as obras da carne é inimizade contra Deus, é as coisas que desagradam a Deus, e que os que tais coisas praticam, a Bíblia diz, né? Não vai ver o reino de Deus. E diz aqui, olha, éramos por natureza filhos da ira, da iniquidade, como também os demais. E essa é a verdade, irmãos, porque Paulo diz, né? Uma pessoa que não é justificada, ela não tem paz com Deus, de forma nenhuma. Então, vocês estão vendo que os benefícios da justificação são grandiosos? Primeiramente é esse, né? Então volte lá, quando Paulo diz assim, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a justificação, ela primeiro mostra a condição do homem, e depois a compaixão de Deus por esse homem. Se você ver aqui, né, diz assim, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A compaixão de Deus aí é notória, porque o homem, nessa condição de inimizade, ele, por forças próprias, né, por capacidade própria, ele jamais pode fazer algo para mesmo se reconciliar com Deus pessoalmente falando. E nós vimos, né, que por mais que ele tente, ele não vai conseguir. E nós vimos, ficou bem claro, né, que a justificação não é por obras que nós realizamos. Porque se fosse por obras, era por merecimento, né? Por algo que eu podia fazer para merecer a justificação diante de Deus. E Deus não aceita nenhuma obra de mãos iníquas. A Bíblia diz que as nossas obras, eu estou falando em relação à justificação, viu? As obras diante de Deus, elas são como trapo de imundícia, coisa que fede. Mas nós vemos sim homens no mundo fazendo coisas boas, mas para justificação Deus não aceita, porque estaria desmerecendo a obra de Cristo Jesus. Por isso que ele fala lá para Abraão, né? Se Abraão tivesse sido justificado por obras, teria com que se gloriar. Mas Abraão não foi justificado por obras. Abraão foi justificado pela fé, porque Abraão creu em Deus, creu na palavra de Deus.
Creio nas promessas de Deus, no Deus que nós vimos, justifica quem? Ímpios, né? O Deus que chama a existência aquilo que não existe, o Deus que vivifica os mortos. Então não é por obras do homem. Nós vimos também que não é por guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, né? Independentemente da lei. A lei é boa, a lei de Deus é santa, a lei de Deus expressa a vontade de Deus para o homem, escrita, né? Mas nós somos os desobedientes à lei, os transgressores da lei de Deus. E mesmo que alguém tente guardar a lei, e sabe, irmãos, eu vou confessar para vocês, eu nasci num lar católico romano e aprendi desde cedo mesmo o catecismo, sabia os 10 mandamentos, sabia das coisas de Deus, mas não tinha entendimento. Mas, sinceramente, eu procurava, sabe, guardar. Uma coisa eu aprendi desde cedo, eu tinha temor de Deus, eu tinha muito medo. A gente chamava coroinha, né? Lá na minha cidade. Tinha os garotos que ajudavam na missa, batia a campainha, faziam certas coisas, né? Eu estudava no colégio de padre, colégio de freira, vivia lá no meio dos padres. Eu colecionava selos e vinha, os padres lá eram alemães e vinha selo da Alemanha, então eu tinha muita amizade, né? E sabia das coisas de Deus. Entrava na igreja com a maior reverência, né? Com medo, olhava aquelas imagens, o olho assim vai te acompanhar, né? Tinha uma luz vermelha, diz, olha, essa é a presença de Jesus. Então, eu, sinceramente, tinha esse temor, esse respeito de estar na casa de Deus. Eu era de um tempo em que as mulheres andavam tudo de véu, né? Roupas longas. Isso estou falando do catolicismo romano. Os homens passavam na frente da igreja, eles tiravam o chapéu, né? Reverência, se benziam. A gente não via um pio na igreja, silêncio. Então eu cresci assim com temor de Deus, medo mesmo, sabia. E até procurava guardar algumas coisas, né? E conseguia, de certa forma, ao meu ver, né? Mas tinha um mandamento que realmente dizia: honra teu pai e tua mãe. E eu procurava, sabe, irmãos, assim. Pense no menino que apanhou muito. Mas eu procurava. Meu pai falava, minha mãe, né? Até eu achava que eu guardava alguma coisa. Mas eu descobri que eu não conseguia. Me preparei para a primeira comunhão, né? Aí no sábado, ia ser no domingo, 7 anos. É uma festa. Não estou aqui ridicularizando, não, a fé de ninguém, né? Mas eu só estou mostrando. Sério. Aí no sábado, tinha confissão. Confessionário, o padre estava lá. Aí eu me ajoelhei, me tremendo. O que é que eu vou dizer para esse homem? Tinha que confessar os pecados. Aí eu me ajoelhei e disse: e agora? Sim, meu filho, padre, conte seus pecados. E agora, irmãos? Seu padre,
eu brigo com a minha irmã, eu bato no meu irmão, na minha irmã e tal, e você, sabe? Coisa ridícula que você acha que é, mas, sabe, não, como é que tu vais contar os teus pecados, né? Aí, muito bem, aí o padre, olha, você vai rezar 10 Pai Nosso, 50 Ave Maria, e amanhã você vai fazer a sua primeira comunhão. Então eu saí dali me achando um santinho. E logo depois eu vi que eu não era um santinho. Eu digo, até amanhã vai ser muito difícil, porque eu vou aprontar um monte de coisa, né? E agora? Me deixou doido, irmão, maluco isso. E eu fui para casa tentando daquele jeito lá, mas não teve jeito. Mas eu cheguei no domingo lá todo bonitinho e tal, e quando eu recebi a hóstia, né? Depois eu me ajoelhei e eu lembro, né? Assim, na minha incompreensão pequena, eu dizia: Deus, eu sei que eu pequei, eu sei que eu sou pecador, eu lembro até hoje, eu não mereço isso aqui, mas sem entendimento nenhum, me perdoa, né? Mas sem compreensão, irmãos, porque a minha vida toda eu não tinha paz interior, mesmo professando, mesmo confessando assim, não tinha. Então Deus teve compaixão de nós, né? Diz aqui a palavra de Deus. Nós estamos em Romanos 5, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós vemos a compaixão de Deus, o perdão de Deus e a justificação mesmo, ela é de Deus. E Deus mostra, primeiramente, quem eu sou, né, diante de Deus. Mostra aquele que resolveu o problema do pecado. Jesus Cristo, ele pagou realmente o preço do pecado. O justo morreu por nós os injustos. Então, volte lá para Efésios, onde nós estávamos, diz assim, olha, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam incircunciso na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, está vendo? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a triste condição. Mas Deus teve compaixão, a misericórdia de Deus, né? A bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Diz, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, veja, pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Essa paz que nós estamos falando, a paz com Deus, né? É a paz de comunhão. Foi mesmo desfeita a inimizade. E é isso que Paulo está dizendo aqui, olha. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio. Havia uma separação, né? uma barreira, algo que não podia, né? Uma coisa intransponível, a inimizade. E a inimizade, Deus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, né, ele foi feito pecado, Jesus Cristo cumpriu toda a lei, enfim,
fez a justiça de Deus, estabeleceu mesmo, né, a reconciliação, e diz aqui, fazendo a paz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então nós vemos assim a compaixão de Deus nas nossas vidas. E por conseguinte, né, a bênção da justificação, da comunhão, da reconciliação com Deus. Então volte lá em Romanos, quando Paulo diz, olha, justificados, declarado justo, feitos justos diante de Deus, temos agora essa paz com Deus, né? A paz de comunhão, não tem mais, foi quebrada a barreira da separação. E aí Paulo diz, olha, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós somos privilegiados nessa manhã, né? Aquele que é justificado por Deus através de Jesus Cristo. A primeira coisa dessa justificação, os benefícios, é a paz com Deus, comunhão com Deus. E com isso, irmãos, ainda tem um pouco de tempo, eu queria mostrar, né, os privilégios, os benefícios do justificado. Volte lá em Efésios, no capítulo 1, Paulo descreve aqui, no verso 3, ele diz assim, olha, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O justificado, né, aqui diz que ele é abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Irmãos, ontem à noite, né, eu vi durante a semana, nós não vamos assim conseguir, humanamente falando, completar ou falar tudo sobre as sortes de bênçãos espirituais que Deus nos dá nas regiões celestiais em Cristo. Não dá, é muita coisa, mas eu afirmo que você se é justificado, você é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos espirituais, né? Tem as bênçãos materiais que Deus nos dá, mas eu estou falando aqui das espirituais, coisas grandiosas. E Paulo vai dizendo assim, então você é um abençoado por Deus. Consequências disso, privilégios, né? Benefícios, não só é abençoado por Deus, mas você é amado por Deus. Deus te ama. Pensou? Amado de Deus. Aqui, veja o que diz, olha, no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Então, ser amado de Deus é ser, diz aqui a palavra, predestinado, pré-escolhido. Diz aqui, ele te elegeu, não é? Ele mesmo te escolheu. E veja, amados, diz aqui, antes da fundação do mundo, o mundo nem existia e você já era abençoado, já era amado, já tinha sido predestinado, já tinha sido eleito, Deus te escolheu.
Aqui a doutrina da predestinação, da eleição, que os loucos, né, tentam desmerecer. Como é que pode? Deus está sendo injusto, meu amado por Deus. Fica com isso, esquece o que o mundo diz, esquece o que o diabo fala. Diga assim: a palavra de Deus afirma que ele me predestinou, me escolheu, me elegeu antes do mundo existir. Isso é ser amado, né? Isso é ser abençoado antes da fundação do mundo. E olha, a prova que você foi predestinado, que você foi mesmo escolhido, que você foi eleito, é que Ele te chamou. Você foi chamado por Deus. É a prova. E eu sei o dia que Deus me chamou. No dia 2 de novembro de 1995, Deus me chamou. Eu que estava, como eu falei anteriormente, né, um homem na minha vida, na minha prática, sem paz, Ele me chamou. A prova que eu já era um dele, né, um predestinado, um amado, um abençoado. Antes da fundação do mundo, Ele me chamou. E aí eu paro, né, hoje nessa manhã. Você já foi justificado por Deus? Sinceramente, você tem certeza? Ou você fez uma decisão? Ou acha que aceitou Jesus? Acredita na palavra? Tenta fazer algo? Isso não é justificação, não, irmãos. Justificação verdadeira é quando você é chamado por Deus, tem a experiência mesmo do novo nascimento. Uma paz inunda o teu coração. É algo divino, não é humano, não. E nós vamos ver mais da frente que é no meio das tribulações, das aflições, nós vamos continuar tendo problema, mas essa paz com Deus é interior. Você vai passar a viver de uma forma diferente, mesmo com as situações, porque você tem paz com Deus, não é mais inimigos de Deus. Isso é verdadeiramente aquele que foi justificado, tem paz com Deus, é abençoado por Deus, é amado por Deus, foi chamado verdadeiramente por Deus. É muito sério, né? Porque nós não estamos aqui assim para enganar ninguém. E verdadeiramente, irmãos, há uma preocupação dessa igreja em falar a verdade. E a verdade é ela que mostra, né? Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É melhor nós encararmos a verdade. E a verdade é que o homem, se ele não tem paz com Deus, mesmo dizendo que é crente, que é dessa igreja, mas se ele não tem paz com Deus, eu sinceramente, eu tenho pena de uma pessoa dessa, que ela vive uma vida horrível, né? Passa o seu relacionamento com as outras pessoas, com familiares, com marido, com mulher, enfim, é terrível. Vive uma mentira, uma enganação. Então, reconheça que você é inimigo de Deus e pede perdão a Deus. A Bíblia diz, né? Ele teve compaixão. Ele disse: aquele que vier a mim
confessando, reconhecendo, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. E você vai ter verdadeiramente essa paz com Deus. Que Deus possa nos ajudar nessa manhã. Pai, o Senhor nos perdoa, Senhor, porque realmente precisamos do Senhor. Nós somos homens e mulheres imerecedores, somos inimigos do Senhor. Estamos na condição de pecador, separado, sem esperança, sem Deus nesse mundo. Mas o Senhor já fez tudo por nós. O Senhor mesmo teve compaixão de nós e enviou o teu Filho, o justo, o perfeito, e tomou a nossa iniquidade e nos deu, Pai, essa paz que excede todo entendimento, a paz de comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque naquele dia, há muitos anos atrás, eu entendi a minha condição e pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor me deu a paz contigo, que transformou a minha vida, mudou a minha compreensão, o meu entendimento. E hoje, Pai, nós somos beneficiados, privilegiados de ter mesmo ser abençoado por Deus, ser amado por Deus e coisas maravilhosas e grandiosas. Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que tu tem preparado para aqueles que te amam. E nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro e nos deu essa tão grande e bela justificação, salvação, perdão, reconciliação, comunhão, enfim. Nos ajuda, Pai, nessa manhã, a fortalecer a nossa fé. Aqueles que já são justificados, a mesmo, Pai, viverem uma vida que te agrade. Se porventura entre nós, alguém que ainda está em guerra contigo, sem paz com o Senhor, uma vida mesmo que reflete isso no relacionamento com as pessoas, com os filhos, com o seu par. Ó Pai, tem misericórdia e que haja mesmo sinceridade, confissão de pecado, pedido de perdão e que o Senhor faça essa obra da justificação na vida desse amado ou dessa amada. Nós entregamos, Pai, esse dia, que pode ser o dia da salvação para alguém nessa manhã, nas tuas mãos. No nome de Jesus, amém.